O ser humano, por natureza, busca a aceitação, a conexão com os outros. Somos seres sociais e, desde os tempos antigos, ser rejeitado poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas, em nossa era moderna, isso ainda se aplica? A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva diferente. Imagine viver em uma realidade onde a rejeição não te define, onde seu valor não depende da validação externa. Uma perspectiva na qual a rejeição não é vista como uma falha, mas como uma bênção. Pode parecer estranho, mas para entender isso, precisamos mergulhar no mundo do estoicismo e descobrir como esse antigo pensamento pode transformar nosso relacionamento com a rejeição. Nos próximos minutos, embarcaremos em uma viagem através do tempo e do espírito, descobrindo a sabedoria dos estoicos e como aplicá-la em nossa vida cotidiana. Para entender como o estoicismo pode mudar nossa percepção da rejeição, primeiro precisamos saber das suas raízes, entender seus fundamentos. Imagine a Grécia Antiga, um mundo de deuses, heróis e filósofos, onde surgiu uma filosofia que revolucionaria o pensamento humano para sempre. O estoicismo, fundado em 300 a.C. em Atenas por Zenão de Cítio, cuja escola filosófica era chamada de Stoa Poikile, que significa pórtico, o lugar onde Zenão costumava ensinar. Mas o que realmente é o estoicismo? Em essência, é uma filosofia que nos ensina a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que há coisas fora de nosso controle, mas que sempre podemos controlar como reagimos a elas. Se viajarmos de Atenas a Roma, encontramos figuras emblemáticas do estoicismo que elevaram esses ensinamentos a outro nível. Primeiro, a Sêneca, conselheiro do imperador Nero. Através de suas cartas e ensaios, Sêneca nos oferece uma visão profunda sobre a natureza humana, destacando a importância de viver em harmonia com a natureza e de aceitar tanto as adversidades quanto as alegrias com equanimidade. Em seguida, há Marco Aurélio, imperador romano e um dos pensadores mais influentes da história. Em seu diário pessoal, intitulado Meditações, ele refletiu seus pensamentos mais íntimos sobre a vida, a morte e como viver de acordo com a virtude sem se deixar abater pelas circunstâncias externas. E não podemos esquecer Epicteto, um escravo liberto que se tornou um renomado mestre estoico. Epicteto nos lembra que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossa percepção deles. Não é o que acontece conosco que nos afeta, mas como interpretamos o que acontece. Ele frequentemente dizia: esses filósofos, através de suas vidas e ensinamentos, nos demonstram que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como enfrentar a vida. É essa mentalidade que nos ajuda a ver a rejeição não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Antes de entrarmos em como o estoicismo nos ajuda a enfrentar a rejeição, é essencial entender que essa filosofia não é um conjunto de regras rígidas, mas sim uma maneira de viver, um guia para viver com propósito, significado e resiliência. Toda vez que experimentamos a rejeição, não é o ato em si que nos machuca, mas como o interpretamos. É um preceito fundamental no estoicismo. Se pudéssemos ver uma cena de cima, como se fôssemos espectadores em uma peça de teatro, veríamos simplesmente uma pessoa dizendo não a outra. Mas na mente do rejeitado, esse não se transforma em um turbilhão de pensamentos e emoções. Não sou bom o suficiente. O que fiz de errado? Por que ele não me ama? Epicteto, com sua sabedoria penetrante, nos dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Sob essa luz, a rejeição, assim como qualquer outro evento externo, é, em essência, neutra. Não possui um valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta. A dor ou a alegria que sentimos é o produto de nossa interpretação. Refletindo por um momento em uma citação famosa de Marco Aurélio: se você se sente ferido por algo externo, não é isso que te perturba, mas seu próprio julgamento sobre isso, e você tem o poder de mudar esse julgamento naquele momento. E se, em vez de ver a rejeição como um veredicto sobre nosso valor, a víssemos como uma simples resposta, uma perspectiva diferente, ou mesmo como uma oportunidade para autoaprendizado e crescimento? Sêneca, em suas cartas, expõe uma ideia revolucionária: o fogo prova o ouro, a adversidade, as pessoas fortes. Essa ideia reflete a noção de que, assim como o ouro é testado e purificado pelo fogo, as pessoas são testadas e fortalecidas pelas dificuldades e adversidades. Em outras palavras, da mesma forma que o ouro deve passar pelo calor intenso para ser purificado de suas
impurezas, os desafios e provações da vida servem para testar e fortalecer o caráter e a resiliência de uma pessoa. Se adotarmos essa perspectiva, a rejeição se torna não uma barreira, mas um desafio, um convite para questionar nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Não há dúvida de que mudar nossa percepção da rejeição é um desafio, mas com as ferramentas que o estoicismo nos oferece, podemos transformar essa experiência em uma fonte de força e sabedoria. E no próximo capítulo, descobriremos exatamente como fazer isso. Clique no primeiro comentário fixado e aprenda como dominar a sua mente. Você se encontra frente a um obstáculo, um muro, uma negação diante de você. O desafio da rejeição se apresenta, imponente. Mas já considerou que atrás desse muro pode estar um tesouro esperando para ser descoberto? Um mundo de possibilidades, aprendizados e fortalecimento. Os estoicos têm uma maneira particular de ver o mundo. Onde muitos veem calamidades, eles veem treinamento. Onde a maioria se desanima, os estoicos se fortalecem. Essa percepção permite que enfrentem qualquer adversidade com equidade e coragem. E sim, isso inclui a temida rejeição. Pense no ato de levantar pesos. O que realmente é? Você submete seu corpo a uma resistência, a um obstáculo, mas a cada levantamento, seus músculos se rompem e depois se regeneram, tornando-se mais fortes. A rejeição, vista por essa lente, se torna a resistência que, se enfrentada corretamente, fortalecerá nosso caráter e nossa resiliência. Se ainda tem dúvidas, pense na vida de grandes figuras históricas que enfrentaram a rejeição de maneiras que muitos de nós não podem imaginar. Pegue, por exemplo, Thomas Edison, o inventor do fonógrafo e da lâmpada elétrica. Disse que ele falhou mais de 1000 vezes antes de criar uma lâmpada que realmente funcionasse. Cada vez que enfrentava uma falha ou rejeição de suas ideias e protótipos, ele não se desanimava. Ao contrário, via isso como uma oportunidade para aprender e melhorar. Edison mesmo dizia: "Eu não falhei, apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam." Outra história inspiradora é a de J.K. Rowling, autora da série mundialmente famosa Harry Potter. Depois de enfrentar múltiplas rejeições de editoras que não viam o potencial em seu manuscrito, ela finalmente encontrou uma editora que apostou em sua história. Mas o que teria acontecido se Rowling tivesse deixado essas rejeições definir seu valor como escritora? Essas histórias mostram como a rejeição, longe de ser o fim, pode ser o começo de algo extraordinário. A rejeição pode ser o catalisador que nos empurra para o sucesso, desde que saibamos como abordá-la. E é aqui que a sabedoria estoica brilha intensamente. Em vez de evitar a rejeição, ela nos convida a enfrentá-la, a desafiá-la, a dialogar com ela, pois neste diálogo encontraremos as chaves para desvendar suas lições e crescer como indivíduo. Assim, da próxima vez que você se encontrar frente a um não, pense em Edison, em Rowling. Pense em todos aqueles que viram nesse não um ainda não, ou um busque outra maneira. A rejeição não é o fim, mas o início de uma nova aventura. Está pronto para embarcar nela? O que faria se você tivesse uma ferramenta que lhe permitisse enfrentar qualquer desafio com serenidade? Se você pudesse encarar a adversidade de frente e dizer: "Estou ouvindo"? Bem-vindo ao kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição. Primeiramente, vamos explorar a dicotomia do controle. Este conceito, proposto pelo filósofo estoico Epicteto, nos convida a dividir o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Pense na rejeição. Você pode controlar como alguém se sente ou pensa sobre você? A resposta é não. Mas você pode controlar como reage a essa rejeição? Absolutamente sim. Esta distinção nos liberta do fardo de tentar manipular o mundo externo e nos dá o poder de trabalhar em nosso mundo interior, em nossa resposta. Quando enfrentamos um não, em vez de nos perguntarmos por que fomos rejeitados, deveríamos nos perguntar: o que posso aprender com isso? Vamos um pouco mais além. Os estoicos praticam algo chamado indiferença. Não é ignorar suas emoções ou fingir que não existem, mas não se deixar levar por elas. Imagine que suas emoções são como o vento. Ele pode soprar forte, mas você, como uma árvore robusta, permanece firme, deixando o vento passar por suas folhas
sem arrancá-lo do solo. As emoções passageiras, como a dor ou a frustração diante de uma rejeição, são esse vento. Reconheça sua presença, mas não deixe que o derrubem. Após toda experiência de rejeição, é essencial realizar uma autoanálise, não para se culpar ou encontrar falhas, mas para entender e aprender. Interrogue suas emoções e respostas. Por que você sentiu o que sentiu? Há uma crença subjacente que poderia influenciar sua reação? Ao fazer isso, você abre um diálogo com seu eu interior, encontrando áreas de crescimento e ajustando sua perspectiva. Finalmente, vamos falar sobre exercícios práticos. Proponho 2 desafios que você pode começar a implementar hoje. Primeiro, o desafio do diário estoico. Todas as noites, dedique 5 minutos para refletir sobre seu dia. Houve rejeição ou um desafio? Como você reagiu? O que aprendeu? Esta prática diária ajudará você a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, dando-lhe clareza e autoconsciência. Segundo, o desafio de confrontar a rejeição. Durante a próxima semana, enfrente algo que você teme. Pode ser algo pequeno, como pedir um desconto em uma loja, ou algo maior. O objetivo não é obter um sim, mas enfrentar o medo da rejeição e aprender com a experiência. Inscreva-se no canal e lembre-se que a rejeição é, afinal, uma das muitas facetas da vida. Não podemos evitá-la, mas podemos escolher como enfrentá-la. Com as ferramentas estoicas à sua disposição, a rejeição pode passar de um monstro terrível a um mestre gentil, sempre pronto para ensinar e guiar você a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Agora, com essas ferramentas em mente, imagine quão poderoso pode ser enfrentar qualquer desafio, desde a rejeição mais sutil até os obstáculos mais significativos. Armado com a sabedoria estoica, estamos prontos não apenas para sobreviver, mas também para prosperar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.